Essa noite eu não dormi nada. Todas as vezes que a gente vai fazer alguma investigação, vai gravar, geralmente eu tenho esse problema com insônia, né? Mas eu senti totalmente que tinha relação com a gravação que a gente está indo fazer hoje, né? Então, chegar lá eu vou fazer minhas orações antes de entrar, porque não quero que nada de ruim aconteça, né? Porque das outras vezes, devido à minha sensibilidade, vou falar mediunidade, né? E não estar preparado, né? Acabava me prejudicando. Mas vamos torcer para que essa gravação seja uma gravação boa, né? Que Deus esteja com a gente. A gente está indo buscar agora o seu Gino. O seu Gino está lá no metrô Tatuapé. A gente está na Castelo Branco indo buscar o seu Gino. Tranquilo que a gente desenrola, tá? Alô, tá? Até daqui a pouco. Tchau. Olha o lendário aí. O lendário caçador de fantasmas, seu Gino. E aí, pai? Oi. Oi, Mi. E aí? Beleza? Olha o tempo como é que tá. É. A gente tá pertinho do negócio. Vamos lá. Deixa eu tirar esse. Como é que chama daqui? Podcast? É, pau de céu. Pau de céu. É, isso aí vai ficar caminho. A minha tá gravando, inclusive. Ah, é? Eu dou um oi aí pro pessoal. Dá um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal. Estamos aqui já a caminho da Vila Alpina, Vila Alpina, né? cemitério São Pedro. E aí vai ser legal lá, hein, pai? Lá vai. É o tão esperado, né? Dia aí que a galera tava pedindo pra gente fazer, né? Tá pedindo, a galera pede e a gente faz. Faz. E o tempo tá pra chuva, né, pai? Tá, rapaz, o tempo tá meio querendo, tá conspirando contra nós, mas não tem problema não. Não tem problema não, que a gente chega lá e vai fazer com muito carinho, muito gosto. Esse é um lugar assim, o cemitério já não... A gente acordou aqui domingo de manhã. Não é muito fácil acordar domingo de manhã, mas assim, é um lugar assim que é um assunto, né, pai? Você acredita, rapaz, que eu acordei diferente dos outros dias, porque É mesmo? eu acordei assim meio esquisito, sabe? Ah, então. Sabe aquela coisa de premonição? Premonição? Meio esquisito, assim, fiquei pensando, uma coisa estranha. Fiquei meio assim, me sentindo muito confortável. De ir lá filmar? É. Ah, então, eu senti essa mesma coisa aí. Eu não dormi nada essa noite. Será que Eu não dormi nada. alguma indicação, alguma coisa assim? A gente vê, é aquilo que eu falo de premonição, né? A gente não sabe dessas coisas que acontecem, né?
E na verdade eu acho que ninguém sabe, né? Que as pessoas falam, elas não têm problema em falar, né? E a gente é mais reservado nisso, mas para não, né? Mas eu fiquei meio assim, sabe aquele... Mas eu acho que a Middleton sabia, assim. Ela já... Você lembra da Middleton, né? Sim. Aquela ali sabia. Então, a mídia, então ela falava dessas coisas, né? Mas essa noite eu não dormi porque eu... Sei lá, eu fiquei pensando nessa gravação, né? E aí acabei Eu senti assim um pouco meio... Sabe aquela energia meia... que a gente sente nesses lugares assim, carregados, assim? Então, mas E ó, eu não tenho esse negócio de, né? Eu já tive em outro lugar. Mas aí que tá, né? A gente vai chegar lá, cada um vai fazer sua oração antes de entrar. Sim. Eu não quero ver ninguém doente não. E da última vez foi feio lá no Carandiru. Lá tá. Então a gente vai fazer, meu. Vai fazer ali porque você já sabe como que foi da última vez, né? Então. Porque faz parte do ofício, né? Mas vamos se proteger aí mesmo, Sim, porque com certeza. a coisa é braba. Porque a gente não tá indo lá visitar um túmulo de alguém conhecido. Não. E não é muito da minha praxe fazer isso, né? Nem de visitar mesmo. Mas a gente vai ali falar de um assunto que realmente é muito triste, né? Sim. As 13 almas ali que ficaram dentro do elevador. É um negócio assim bizarríssimo, né? E foram carbonizadas. É um negócio triste demais. E mais triste ainda. E o mais interessante, sabe o que é, pai? Não sei. Quem são essas pessoas? Exatamente. Não foram. Não tem nem rastro dela. Ninguém veio cobrar a ausência dessas pessoas. Isso. Ninguém apareceu lá. E toda a pesquisa que eu fiz não teve nada disso. Não teve. Ninguém foram atrás dessas pessoas. Sim. Não é uma Isso pessoa é triste apenas. demais, né? Não é uma pessoa apenas. São 13 13 pessoas. Então, na internet a gente pesquisou, procurou e não tem informações, tanto que foram enterrados, não tem descrição nenhuma lá nos túmulos, não tem informação alguma sobre isso. O que deixa a gente menos doloroso, vamos assim dizer, né? É que há algumas crenças, né? A terra católica tem essa crença de que pessoas que são queimadas, elas são libertas de todos os seus pecados, né? Existe até aquela coisa, essas cremações, essas coisas, porque antigamente, bem lá nos primórdios, lá eles pegavam as pessoas que morriam, faziam uma tenda, colocavam eles lá, colocavam várias madeiras lá e tocavam fogo, queimavam, né? As pessoas eram queimadas dessa forma. Isso era um ritual que eles faziam pensando em, né, assim... Mas até hoje isso tirar rola, os na pecados. Índia rola. Então rola. Na Índia rola, o Ganges lá, recebe os mortos lá, né? Exatamente. Então talvez que isso purifica, né? Diz que o fogo purifica a alma da pessoa, né? Então isso que de repente alivia um pouco, né? Mas é triste saber que nem nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de 13. Eu não sei porque tem até aquela lenda, né? Tem aquela lenda, a lenda famosa aí que rola, né? Acho que eu entrei errado aqui, ó. Tem aquela lenda famosa que rola que o pessoal começou a jogar água ali e aí aliviou para aquelas pessoas, né? Então, na verdade que as pessoas jogam água é uma lenda, isso é uma verdade, né? Já não é uma lenda, é um fato, né? Jogaram água e o lamento cessou. O que eles jogam água até hoje, isso não é feito por acaso, né? Porque alguma coisa aconteceu realmente de verdade ali, né? Sim. E não é uma só pessoa que vai lá fazer isso, que tem essa fé, não. São várias e tem vários relatos lá, né? Tá lá estampado, né? Para quem quiser ver, né? Dos milagres lá, que ninguém vai lá mandar fazer um cartaz daquele de graça, né? Você
né? Ah, sim, a pedra lá com a Exatamente. Teve uma pessoa que esculpiu uma madeira lá para agradecer tal, né? Que nós vamos ver isso lá. Então, quer dizer, merece crédito, sim, né? Merece crédito, sim, aquilo lá. Vamos ver, a gente só vai lá para conferir. Mas já de antemão a gente pode dizer que ali realmente tem alguma graça alcançada, isso é inegável. Ah, teve várias, né? Tanta quantidade de... Interessante, né? Como é que será que começou, né? O pessoal pedir ajuda das 13 almas, né? Então, né? Isso daí, eu acho que isso começou depois do episódio lá das pessoas que ouviram a pessoa chorar lá. Porque aí que existe um pouquinho... Né? Mas é interessante como é que foi que surgiu essa parada toda da galera falar, bom, eu vou pedir uma graça aqui pra essa alma que tá atormentada. É meio estranho pensar, né, como é que foi isso. Talvez alguém esteve lá rezando pelas almas e ao mesmo tempo também fez, né, ali um pedido, alguma coisa, né, e realmente alcançou uma graça, né, e daí ele veio. E isso se espalha mesmo, né, essas coisas assim de fé, né, as pessoas têm muita fé, né, então isso acaba se espalhando. A gente está chegando aqui, estamos aqui próximo, estamos na Salim Faramanuf. Isso. E tá faltando aí 4 quilômetros para chegar. Daqui a pouco a gente já chega lá. E a gente vai mostrar para vocês aí tudo lá. Vamos tentar filmar tudo, registrar tudo e contar um pouco dessa história aí para vocês aí. Está o cemitério da Vila Alpina, que fica localizado no... Não é na Vila Alpina, né? Ele está conectado, é do lado. É o São Pedro, que é... Do lado tem o Vila Alpina, que é o crematório, né? Não fica no crematório. Para quem quiser conhecer, coloca no seu GPS aí, cemitério São Pedro. O cemitério São Pedro fica também na Vila Alpina, mas não é o cemitério Vila Alpina. Não é o crematório Vila Alpina. Ele fica situado, embora alguns canais falam que é na zona oeste, não é. É na zona leste de São Paulo. Zona leste de São Paulo, muito bem lembrado. E é isso, gente. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente chega e mostra mais coisa pra vocês. Isso. Pessoal, atendendo a pedidos, né? O pessoal tava pedindo muito pra gente vir aqui conhecer o túmulo das 13 almas, o incidente lá, a tragédia do Joelma, né? Que esse mês de fevereiro aí tá completando já 50 anos da tragédia. E a gente veio aqui, viemos a campo, aqui no cemitério, para conhecer e mostrar tudinho para vocês, certo, pai? Certo. Vamos ver. Tava com saudade das investigações? Já fazia algum tempo que a gente não ia a campo, né? Assim, a última foi o que, novembro? A última foi em novembro. Finalzinho de novembro. Foi no dia 21 de novembro, lá em Teresópolis, né? Teresópolis, não. Petrópolis. Petrópolis, foi em novembro. Exatamente. E aqui estamos aí inaugurando 2024, falando aí sobre o túmulo das 13 almas do Joelma. O tempo está meio complicado, né? Que pode chover daqui a pouco, né? Então nós vamos ter que apressar um pouco para mostrar tudo para vocês. Para conseguir ver se vamos lá? Tudo antes da chuva, né? Que tá vindo temporal aí. Vamos lá. Vamos lá.
gente fazer bonito, hein? Capela das 13 Almas, gente. Gente, é verdade essa parada, pai. Deixa eu colocar do outro lado aqui, senão vocês vão ficar com dificuldade pra sair, né? Nossa Senhora, meu. Nossa, que surreal isso, gente. E aí, pai, chegamos aí. Estamos aqui em frente à capela As 13 Almas. Né? Aí, pessoal. E vamos ver, né, o que nos aguarde aqui dentro, né? Vou mostrar tudo pra vocês aqui. A gente vai mostrar, vamos comentar. Estamos aqui no cemitério de São Pedro, né? E vamos aqui entrar, porque Isso. é assim, a gente já chegou aqui, já sentiu, eu pelo menos já senti aí aqueles arrepios, né? Eu também, Ó, olha aqui, ó. Que não é brincadeira não. Aguentou? É. Coisa incrível, né? Aqui acho que é uma parte de vela que a galera acende. Vamos comentando aqui cada pedaço aqui pro pessoal ver, pai. É o cremador das velas, né? Deixa aqui, ó. Aqui, gente, olha só. O pessoal traz água. Porque tem a lenda aí, né, pai? Vamos contar? Quer contar aí? Então vamos lá, pai. Vamos explicar pra galera aí o que são esses copos d'água aí, ó. Ó, que a galera traz aqui, tem ali, ó. Né? Tá cheio de água aqui. Vamos contar pra galera o que é isso aí, né? Então, embora não muito aconselhável deixar água em copo por causa dos problemas de dengue que nós estamos passando, né, no Brasil, mas a emoção é muito forte, as pessoas acabam deixando, né, a fé aqui em cima dos túmulos, que também não é errado, né? E elas deixam isso daí para acalmar, né, as almas de quem está aí, segundo a lenda, né? Vira pra cá. Vira pra cá. Segundo a lenda, então surgiu por que jogar água em cima dos túmulos, né? Que alguém certa vez aqui, né, nesse local, rezando aqui na capela, ouviu uns lamentos, um choro, algo desse tipo. Chamou o funcionário do cemitério que passava por perto e contou para ele procurar por todo lugar aqui, não encontrar ninguém chorando. Passou também um tempo, o próprio funcionário começou a ouvir vozes aí, começou a ouvir, assim, lamentos, né, choro, essas coisas todas, esse barulho.
E isso foi, muitos desses funcionários nem passavam aqui em determinado horário aqui, por causa disso daí. Sim. Medo, né? Até que um dos funcionários Teve a ideia, né? teve a ideia de jogar um copo de água em cima de um desses túmulos. Vocês podem ver aqui, ó, até, ó, os túmulos estão molhados, gente, ó. A galera vem aqui, ó, e joga água, ó. Tá vendo, ó? Joga água em O cima. pessoal pode até falar, ah, mas tá chovendo aí em São Paulo. Tá sim, mas eles jogam água, olha o tanto de água que tem aqui, ó, né? Que são pra eu até te cortei. E segundo essa história, né? Ao ele jogar a água em cima de um desses túmulos, o lamento, o choro Cessou, né? cessou. E daí todo mundo começaram a jogar água em cima, né, para acalmar. Então é um rito que todo mundo faz ao chegar aqui, já joga um pouco de água nos túmulos, né? Que Sim. isso é muito importante, né? Uhum. E por conta disso também já aflorou muito a fé dessas pessoas e começaram a pedir graças, né? Fazia orações. Vamos mostrar pro pessoal pedindo as graças, placas? Coisas. Olha quanta Olha aqui, ó, graça só para vocês verem, gente. Olha só. Ó, tem até uma aqui de madeira, ó. As 13 almas e benditas raças. Aqui não dá para ver, não vou tocar, né? Mas olha, não, graças alcançadas. Graças alcançadas. Olha aqui, gente, ó. Agradeço as 13 almas benditas. Olha o tanto, gente, de agradecimento. E aqui rolava, isso aqui era uma parada mais antiga, tá vendo, ó? Que essas placas aqui, ó. Agradeço 13 almas pelas graças recebidas, família Bocho e Vilares. Vamos mostrar aqui, pai, ó, pra cá, ó. Agradeço pelas 13 almas, pela graça alcançada. Gente, é impressionante esse lugar, cara. Olha aqui, ó. Quantas graças alcançadas. Olha aqui, ó. Agradeço. Gente, é impressionante esse lugar. Né, pai? Se fosse uma só, a gente poderia dizer, não, deve ter sido uma coincidência, né? Chegou lá, fez uma oração e de repente, né? Deu certo, Deu né? certo, então, né? Mas não é. Olha a quantidade. E ali no fundo, lá no fundo, a gente vai mostrar, tem mais lá também, né? Então não é uma coisa isolada, é muito. E muitos desses E é impressionante. Aqui, e muitos desses aqui já deve ter sido já jogado fora, alguma coisa sumido, né, Fábio? Sim, sim. Olha, ó, você vê, ó, olha, Fábio, olha. Terços. Tem terço aqui, gente, ó, pra tudo quanto é lado. Ali, ó. O pessoal usa aqui nas árvores. Olha aqui, ó. Aqui eu vi que tá com os valores, o tercinho. Olha. Eu acho, tá vendo aqui, ó, não sei se dá, aí, ó, não sei se dá pra vocês verem. Tá com valor aqui, eu acho que a galera deixa aqui e a galera contribui em alguma caixinha que deve ter aqui. Saca? Ó, mais oração aqui, ó. Olha aqui a oração das 13 almas, né? Ó, minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, eu vos peço pelo amor de Deus. Aí tem a oração aqui, explicando bonitinho como que faz, né, a oração. Olha, terço, Nossa Senhora ali. Olha isso aqui, pai, olha aqui, ó. Que interessante esse chaveirinho aqui, ó. Olha que coisa interessante, gente.
explicando aqui para vocês, pessoal, sobre as 13 almas, né? Essas 13 almas aqui, olha só, os túmulos não tem nomenclatura, não se sabe e o porquê disso, né? Agora em fevereiro de 2024 completa 50 anos da tragédia, né, que aconteceu lá no edifício Joelma, né? Morreu muita gente, a gente tem até um vídeo no canal falando sobre isso, vocês podem assistir, eu vou até linkar aqui para vocês verem também. O que aconteceu? Algumas dessas pessoas, no caso, essas 13 almas que estão aqui enterradas, decidiram fugir pelo elevador. Vem para cá, pai, para a gente mostrar mais detalhes. Pelo elevador. E o que aconteceu, né, nessa decisão? O elevador parou de funcionar e aí essas pessoas foram totalmente carbonizadas, a ponto de quando tiraram ali, foram fazer a limpeza lá, descobriram que tinha 13 ossadas ali, totalmente carbonizadas e não dava para identificar, né? Então, o que aconteceu? Como foi uma tragédia, foi uma coisa muito horrenda, né? Eu não consigo nem explicar o que foi aquilo, é até emocionante estar aqui. O que aconteceu? Eles fizeram essa homenagem aqui, decidiram enterrar as 13 almas todas juntas, porque não dava para identificar quem era quem, né? Então montaram cada ossada ali e colocaram aqui, né? Só que não tem, como a gente falou, não teve identificações. Essas pessoas foram carbonizadas. Tanto que tem até aquela placa, eu acho, é uma teoria minha, eu não fui atrás, mas em caso de incêndio não use elevador por causa dessas questões que aconteceram no Joelma, né? Vamos lá para mostrar mais aqui. É interessante, né, gente? É interessante porque foge, né, pai? Foge do natural, do normal, né? Essa história, a impressão que passa para mim, do meu ponto de vista, uma pessoa leiga nesse assunto, mas a impressão que passa é que essas pessoas fazer esse lamento aí, parece que elas queriam se comunicar com alguém, né? Queria passar isso para alguém. Estou né? aqui, estou passando, estou precisando de ajuda, né? Parece que era uma forma de comunicação, né? Talvez eles encontrassem dessa maneira, né? E isso realmente conseguiu passar para as pessoas que estavam aqui, né? Que jogaram uma água ali, né? Quer dizer, então, houve uma comunicação. Sim, né? sim. Houve uma comunicação. E a partir dessa comunicação houve também isso que vocês estão vendo aqui. Olha quantas graças alcançadas. Ó. Muitas coisas, não? Não é um fato isolado, é muita coisa. É muita mesmo. Michele estava aqui, né? E ela falou que estava sentindo um negócio. A gente trouxe umas garrafinhas d'água. Que bate a sede, né? Tá gravando aqui. Uhum. E ela pediu pra gente colocar ali nos túmulos. Eu vou deixar lá. Isso. Vamos jogar em cima dos túmulos? Vamos jogar em cima dos túmulos. Isso, vamos lá jogar em cima dos túmulos, que realmente... Melhor do que deixar a garrafinha aí, né? Não, porque joga e leva os carros para casa para jogar no lixo, né? Isso. Cuidado com o degrau aqui, pai.
Bom dia. É o pessoal da Central, né? Do Joelma, né? Joelma. Isso mesmo, A gente tem um canal, a gente veio gravar aqui para mostrar pro pessoal, né? Que é muito interessante que em fevereiro agora faz 50 anos da tragédia, né? 50 anos. Ah, isso eu não sabia. Que foi em 74, né? Nossa, Foi no dia 1º de fevereiro de 74. eu venho aqui mais de 10 anos. 10 anos? Porque eu já recebi algumas graças. Olha. É mesmo? A senhora se importa se a gente gravar? Você se sente à vontade de falar alguma coisa? Não estou gravando você não, tô apontando para lá. Se você se sentir à vontade... Eu tô percebendo. Não, é assim, alguns pedidos que eu fiz eu alcancei. Ah, legal. Foi nesse sentido, entendeu? Posso gravar a senhora? Você se incomoda? Você falando? Ah, não sei nem como falar. Não, mas não tem problema, é só falar o que você está falando mesmo. Se você se sentir à vontade, tá? Olha quantas. Então, mas é real, são pessoas agradecidas. É real. Se a senhora preferir, eu posso só gravar o áudio da senhora falando. Eu vinha trazer essa vela aqui em agradecimento. As coisas que eu peço para as três almas, eu sempre sou atendida. Pode ir falando para ele. Pode falar. Posso gravar? Pode. Eu não tô aqui, só pode falar aí o que aconteceu, o que você pediu, só pra gente pôr lá, depois eu passo o canal para vocês verem. Eu estou aqui em agradecimento às 13 almas benditas, porque sempre que eu peço alguma coisa, eu sou atendida, eu sou ouvida. Faz mais de 10 anos que a senhora vem, né? Há mais de 10 anos. Desde que eu conheci a história, pedi ajuda e sempre recebi. Hoje eu vim aqui para agradecer e oferecer a vela que eu Você colocou aqui, né? Eu prometi essa vela para as 13 almas, e eu sempre sou atendida, até quando é sem prometer nada, eu costumava vir bastante, sempre. É que agora eu não estou podendo dirigir, mas quando eu estava dirigindo sozinha, eu vinha muito, um local muito bom. Essas pessoas, tudo isso é real. Real demais, né? Porque são pessoas que foram atendidas mesmo. Então eu confio bastante. Gosto do lugar. É um lugar até que calmo aqui, né? É tranquilo. Geralmente você vem para um cemitério, tem aquela carga pesada, né? E eu senti Mas que aqui não tem não, é tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo, por isso que eu... A gente ficou impressionado com a quantidade de cartazes aí do pessoal, né? Eu vim muitas vezes. Nós até estava comentando aqui agora há pouco, se a gente visse um cartaz só, ou dois, tudo bem, a gente poderia até dizer que sim, mas a gente não tinha aquela credibilidade, mas olha a quantidade e outras que ainda estão lá. Isso não é por acaso. Tem umas placas lá no fundo, lá, né? Quer dizer, Eu venho aqui desde que aqui era só terra e uma graminha. Antigamente era só terra. Terra e uma graminha. Eu trazia flores, eu É colocava mesmo? vasos de flor. Aí lá na frente, na rua, vende, né? Tem as bancas de flores. Sim, eu sim. comprava os 13 vasinhos, colocava, E colocava aqui. todos. Aí quando ia embora, tudo aquilo florido ainda era mais gostoso. Eu sempre me senti muito bem vindo aqui. Caramba, impressionante, hein? Muitos anos. E é real. Qual que é o nome da senhora? Sueli. Sueli. Eu sou o Bino, esse aqui é o seu Gino. Sei. E a gente tem esse canal aí, a gente gosta Aí de depois você investigar. passa, então. Procurem depois o Cidade Fantasma. Coloca assim, Cidade Fantasma Canal, que você já vai achar a gente lá. Cidade Fantasma. A gente investiga assuntos paranormais, coisas eu gosto, diferentes. eu gosto. Dá uma olhada.
Então, pai, você viu que interessante? Você acabou de jogar água ali, a gente até se despediu no vídeo, né? Eu achei interessante voltar para concluir isso, que eu achei muito interessante. Você jogou a sua ideia de jogar um pouco de água em cada túmulo, e a gente acabou conversando com a dona Sueli e tal. E você vê que interessante? A gente estava jogando água ali, tem essa lenda sobre que a água deixa eu até pôr aqui no GPS, a gente está indo para Arthur Alvim agora, vamos almoçar. Tinha essa lenda aí, que era o quê? Que era, você joga água ali e as pessoas e as almas ali ficavam agradecidas, aliviadas, né? Aliviadas. E impressionantemente caiu um baita de uma chuva, um toró. Consegui colocar aqui. Acabou um baita de um toró, uma chuva forte, a gente tá tudo molhado aqui, né, pai? Foi interessante isso, né? Interessante. E que chuva gostosa, né? Tô todo molhado, mas é gostoso, né? Tá uma sensação boa agora, né? Sim, sim. Mas na hora lá que, né, das orações lá que eu fiz a oração lá, a minha estava gravando, eu me senti assim um emocional muito forte, até lacrimejei ali. Essa parte do emocional é legal falar, né? Porque a gente se emociona, a gente vem gravar, a gente sente. Eu tenho essa mediunidade forte, né? Eu acho até que você também tem, pai, que você também sente. E a gente chegou ali. Eu senti porque eu arrepiei, você viu? Até filmei. Isso não é comum em mim. Eu não tenho essas coisas. A gente faz filmagem, você fala, pai, eu chego a estar arrepiado. E eu nada. Nada, né? E você vê que é interessante, né? O pessoal às vezes brinca com essa coisa de cemitério, né? Não, eu não brinco. Eu não tô falando que os canais brincam, né? Mas tem gente que acha divertido, né? Sei lá. É estranho, né? Mas eu vou contar um negócio aqui. A Mi entrou, todos nós fizemos oração, né? Sim. A gente combinou isso pra ficar legal. Eu tô bem, tô super tranquilo. Também tô bem. Né? A Mi sentiu e a Mi fez a oração também, né? A Mi tava sentindo uma dor na nuca muito forte. A gente acabou de sair do cemitério, o que aconteceu? Ela acabou de falar. Exatamente. Que não tá sentindo nada. Então, assim, é uma coisa assim que você tem que realmente. Você vai no cemitério, pede licença onde você tá entrando, pede proteção, né? Porque assim, você não sabe onde você tá, quem são as almas que ali estão, né? Então tem que ter esse cuidado, né, gente? Claro, tem. Mas aí, pai, valeu a pena, né? Nossa. Por aqui, pelo Fernão Dias. Então, interessante essa chuva, né? O assunto, cemitério. Eu não tenho medo de entrar, porque tem gente que tem muito medo, né? De cemitério, porque e tal. Leva isso como. Eu não tenho medo. Tem que ter respeito. Mas eu tenho muito respeito. Eu tenho muito respeito. Né? Porque ali um dia também será a nossa morada, querendo ou não querendo, vamos passar por ali. Tá? Um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega lá. E quando eu chegar lá, gostaria que alguém me respeitasse lá também, né? Sim. Então a gente tem que respeitar as pessoas que tem lá. E quando eu cheguei lá, que eu fiz a minha oração lá, deu assim, uma emoção forte, meu. Um negócio forte, eu até lacrimejei ali. Falei, cara, até depois que eu tava contando a história, também lacrimejando, tá meio emocional, muito aflorado ali. Ô pai, foi legal, né? Aquela chuvona que caiu. Mas uma coisa que foi interessante, que eu falei pra você, eu queria um testemunho, né? Que até então a gente não tinha conseguido, né? Porque só as placas ficam assim meio geladas, sem, né? E aí foi legal que eu achei bonitinho que a dona Sueli, se a dona Sueli estiver assistindo, muito obrigado. Isso, Deus te abençoe. Né? Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela educação da senhora. Isso, e do seu Ayrton. Parece-me que é seu Ayrton. Se a gente errou o nome, me perdoa. Desculpa, gente. Mas porque foi muito corrido. Mas foi muito interessante, são mais de 10 anos que a dona Sueli comentou que ela vem ali. E uma coisa interessante que ela contou, que foi que antigamente ali era grama. Isso. E a galera plantava, era meio bagunçado ali e tal, né?
E aí eles fizeram a melhor coisa, segundo ela, foi ter pavimentado ali, né? Isso, e fizeram uma vaquinha para pavimentar aquilo ali. Fizeram uma vaquinha, isso, exato. O relato dela foi feito ali entre eles ali, que iam sempre lá, né? Fizeram uma vaquinha para pavimentar ali, né? Isso, olha, isso é novo, parece que faz o quê? Uns 10 anos? Faz uns 8 anos. 8 anos, né? Que eles fizeram aquilo lá, né? Mas ó, eu considerei que essa investigação não foi nenhuma investigação, né? Eu não quis abrir o K2. Não houve investigação. A gente quis mostrar pra galera uma coisa que aconteceu muito real, né? Isso. E assim, eu fiquei impressionado. Porque assim, quando a gente chegou no local, primeiro a gente quis gravar tudo pra sentir ali o clima, né? E eu fiquei impressionado com a quantidade de placas que ali tinha. Fiquei realmente impressionado. Nossa. E aquelas placas que eles já tinham retirado e colocado lá atrás? Porque acho que não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Porque e tantas outras que se perderam durante esse tempo todo. Ali é um memorial das 13 almas e eu fiquei chateado só de uma coisa, porque eu não encontrei aquela placa que diz do memorial que se vê na internet. A gente procurou e não encontrou essa placa. Pode ser que eles tenham tirado para fazer alguma reforma lá, alguma coisa, né? Eu achei até que estava perto do Cristo lá, mas não estava, né? Não tá, nada. Pela foto parece que aquela placa ficava onde o Cristo estava, né? Exatamente. Não é, pai? As fotos? Mas a gente não encontrou. Mas a placa de bronze, né? E foi legal porque a gente viu da capela e a dona Sueli também contou uma coisa. Para quem quiser ir lá conhecer e quiser visitar a capela, é importante que vá de semana, porque de final de semana a capela ela está fechada. Então, mais uma dica para vocês aí. Pegou a salinha Farah Maluf, segue toda a via, né? E aí segue as placas indicatórias que vai chegar lá. Exatamente. É bem sinalizada para chegar lá. O cemitério você entra lá dentro, tem estacionamento legal, você pode andar com um de carro lá dentro, né? Então é um lugar tranquilo. Não tem assim, tem alguns cemitérios que a gente fica preocupado com ladrões, né? O da Vila Formosa, né? Vila Formosa, a gente inclusive estava velando uma pessoa mega querida da família e teve um assalto, né? Assaltaram o nosso carro lá, levaram o computador lá. Coisa de bebê, né? Aí no... Eu senti até uma segurança nesse cemitério, né? Não, e a polícia passa por lá circulando lá, né? Você vê os guardas lá dentro andando de carro lá, fazendo Mas ronda. eu achei interessante que assim, esse memorial, ele não fica ali. Eu achei que ele ficava bem na entrada ali do cemitério. E não, esse memorial você tem que entrar, quando você entra ali na entrada ali, você tem que pegar uma avenida e ir até o fundo. Aí você vai ver a capela. Quando você vê a capela, chegou, é uma capelinha. Parece que você tá no sul do país, aquelas casinhas, tipo um chalézinho. Triângulo. É tipo um chalézinho. Você encontrou ali, já chega lá. As 13 almas está enterrada ali do lado. Mas, gente, é isso. Eu agradeço vocês aí por sempre estarem assistindo os nossos episódios. Obrigado pelo carinho de sempre, né? A gente está tentando evoluir a cada episódio, a gente está correndo muito atrás com isso. E eu fiquei feliz, eu adoro fazer essas gravações com o seu Gino, né? E a Mi veio hoje aqui nos ajudar com a filmagem, a Mi que está filmando. Os nossos episódios mais legais gravados é a Mi que está ali por trás gravando. A nossa cinematográfica. A nossa câmera girl. Câmera girl cinematográfica. E é isso, pai. Quer falar alguma coisa aí pra gente encerrar o capítulo? O que eu quero falar é que eu estava assim, num estado assim meio, né? Eu tinha falado pra você do meu... do emocional. E antes de ir pra lá, né? Eu tava assim, não estava me sentindo bem confortável, né? No entanto, agora eu estou muito tranquilo, estou sossegado, tranquilo, sereno, né? Fui lá, a impressão que me passou que eu saí de lá assim melhor,
bem melhor do que quando eu entrei. Né? Fisicamente e como pessoa também, né? Porque tem essa questão, né, de Como pessoa cemitério, também, né? tô me sentindo muito De bem, você né? poder ter a chance de fazer diferente, Sim. né? O que você está fazendo, para você prolongar a tua vida, várias coisas, né, pai? E Você ali tá também, vivo, você tem que comemorar isso. E né? ali também é um momento até pra gente fazer uma reflexão. Sim, né? muito, verdade. Um momento pra gente fazer uma reflexão, né? Acho que é um lugar ideal para isso, né? Sim. Então eu acho que foi uma coisa que foi bom. Foi bom. É isso aí. Foi bom. Valeu. Valeu, pai. Valeu mesmo. Até a próxima. Se Deus quiser. Visitantes e moradores da Cidade Fantasma. Isso. Tchau. Fiquem com Deus.